Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo. Sou Alex, amigo de vocês, aqui todos os dias trazendo uma palavra maravilhosa em nome de Jesus Cristo. Começamos esse programa agora para a glória e louvor do nosso Deus Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, tenham um ótimo dia. Como vai você? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sexta-feira, Deus abençoe um ótimo final de semana que já vai começar hoje à tarde. Então sejam todos muito bem-vindos, fica aí no canal, que hoje nós vamos ter a leitura aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Filamente, na nova versão transformadora, Bíblia Sagrada. Esse é o programa do dia a dia, programa Palavra Viva. Não saia daí, fica aí, meus amados queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso programa Palavra Viva aqui no canal Palavra do Avivamento. Eu sou Alex César, falando diretamente aqui do Pernambuco, 480, Serra Talhada, 480 quilômetros de Recife, no Pernambuco. Então, muito obrigado, fique aí, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal. Toda vez que você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, é bom e manda para mais pessoas. Então, por isso, não esqueça de dar um comentário, fazer qualquer comentário aí, e Deus abençoe você que está agora assistindo ao vivo no YouTube, que Deus te guarde e proteja livre do mal. Você que vai assistir depois pela postagem no Instagram e também no Substack e no Hub e no YouTube. Que Deus abençoe. Então vamos orar para nós iniciar nosso programa Palavra Viva, na leitura expositiva da Palavra de Deus, que é o único meio que pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha e me fez nascer de novo e me santifica cada dia mais, me limpando e me purificando de toda a maldade, de toda a injustiça. Assim também a leitura da Palavra de Deus expositiva de Gênesis e Apocalipse vai fazer uma mudança e uma transformação na sua vida. Vai fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. Você muitas vezes vive dentro de uma igreja evangélica, você vive no mundo cristão, mas você não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Você não o conhece de fato e de verdade. Através da leitura bíblica você vai conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Vai gerar um relacionamento entre Ele e você e Ele. Isso só é possível pela leitura expositiva da palavra. Sem a leitura expositiva, você não vai alcançar esse padrão de relacionamento. Isso não significa que você não é salvo, que você não será salvo. Porque uma vez salvo, salvo para a vida toda. Agora, ter um relacionamento pessoal e andar com Deus e estar com Deus é outra coisa totalmente diferente. Isso aí vai depender de você, da sua comunhão com Cristo através da leitura. Porque quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós passamos a ter conhecimento completo a respeito de quem é Deus e de quem nós somos e de quem são as pessoas ao nosso redor. Como lidar com as pessoas. Você quer aprender a lidar com as pessoas, com todo esse mundo perverso, cheio de pecados, cheio de impureza, cheio de desavenças, contendas e conflitos? Você quer aprender? Então venha comigo nessa jornada de leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Para isso tem um link, você que está no Facebook, tem um link na descrição aqui no Facebook, na descrição desse vídeo. Você clica e começa a assistir a playlist da leitura de Gênesis 3, onde você vai entender quem era Adão, quem era Deus e a queda do homem lá no Jardim do Éden. Então começa com aquela playlist e vem maratonando. Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro de Reis. Então nós vamos dar início às histórias de Reis, saindo do segundo rei Davi e entrando no terceiro rei, que é Salomão. Então fica comigo, porque Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, para que você seja abençoado com essa leitura expositiva e também na oração.
O link para quem está no Instagram, você procura o canal no YouTube, você vai lá e pesquisa. O nome do canal é Palavra do Avivamento. Você que está no Substack e no Rumble, está na descrição do vídeo abaixo o link, clica no link e começa a maratonar e assistir a Palavra de Deus, para você aprender a lidar e a tratar com seus problemas, os seus dilemas do dia a dia, que Deus vai ensinar a você. Então, através da leitura expositiva da Palavra de Deus, o Espírito Santo, junto com a palavra, que é a espada de dois gumes, que tanto ataca como defende você do mal, ataca as circunstâncias e o mal que aparece diante de você, diante das circunstâncias, dos problemas da vida, para você, vai atacar, vai te ensinar como atacar e se defender quando for necessário. Então, o link está aí na descrição, se inscreva no meu canal e vamos orar para dar início a mais essa leitura aqui no capítulo 1 e 2 de 1 Reis. Então vamos orar. Curva a sua cabeça em um sinal de obediência, em um sinal de reconhecimento ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra maravilhosa. Muito obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, porque não há outro Deus grandioso como o Senhor. Santo, santo é o Teu nome, não há outro como Tu, quer nos céus e quer na terra. Por isso eu louvo e engrandeço o Seu nome, Senhor, aqui agora nesse programa Palavra Viva, Senhor, no canal Palavra do Avivamento. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, esse programa que vou iniciar agora, Senhor, aqui no canal Palavra do Avivamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esse programa seja levado e colocado para as pessoas em todo o Brasil, aqueles que precisam, aqueles que acham que não precisam, todas as pessoas que precisam do Teu nome, Senhor, precisam do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse programa que eu vou dar início agora. Não deixe faltar nada, Senhor, para aqueles que precisam no café da manhã, no almoço, na janta nesse dia. Guarde e proteja todas as igrejas cristãs, todos os cristãos por todo o mundo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe o YouTube, Substack, Rumble, Instagram, Facebook, para que esse programa seja mandado e colocado para milhares e milhões de pessoas por todo esse Brasil. Abençoa, Senhor, esse programa, abençoa este momento, abençoa a vida daquele que vai assistir agora e aquele que vai assistir depois, Senhor, no YouTube, Substack, no Rumble e no Instagram. Para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado, porque é um nome maravilhoso, grandioso e um Deus único que criou os céus e a terra. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque Ele é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus maravilhoso que criou todas as coisas para louvor e glória do nome dele. Amém. Amém, meus irmãos. Dessa feita, vamos para a nossa leitura. Lembrando que hoje nós vamos dar início ao livro de Reis. Esse é o vídeo 1, né, de 1 Reis, capítulo 1, 2 e 3, a ascensão de Salomão e a busca pela sabedoria. Então Davi vai envelhecer. Mas antes disso, vamos aqui assistir ao panorama. Toda vez que eu inicio a leitura de um livro, eu trago para vocês o panorama desse vídeo, para que vocês entendam, tá? Primeiro eu trago uma explicação geral do livro e depois a gente inicia a leitura. Então fique aí, não saia daí, assista o panorama bíblico aqui de 1 Reis e depois eu volto para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Não saia daí. Os livros de 1º e 2º Reis. Embora sejam dois livros separados em nossas Bíblias, eles foram originalmente escritos como um livro contando uma história unificada, que começa no livro de Samuel, que acontece antes desse. Então, Davi unificou todas as tribos de Israel em um reino.
E Deus prometeu que da sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. Assim, o livro dos reis conta a história da longa fila de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles cumpriu essa promessa. Na verdade, eles levam a nação de Israel diretamente ao desastre. O livro foi desenhado para ter 5 movimentos principais. A história começa e termina com foco em Jerusalém. Primeiro, com o reinado de Salomão e a construção do templo, e depois, nessa última sessão, termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que leva a essa tragédia é o que compõe as 3 sessões centrais, o que explica como Israel foi dividido em 2 reinos rivais, como Deus tentou impedir a corrupção de Israel enviando os profetas e como o exílio se tornou a consequência inevitável do pecado de Israel. O livro começa com 2 capítulos sobre o reino, passando de Davi, que estava velho, para seu filho Salomão. E as palavras finais de Davi a Salomão são muito semelhantes às de Moisés para Josué e de Samuel para o povo. É uma chamada para permanecer fiel aos mandamentos da aliança e viver em aliança somente com o Deus de Israel. Mas as palavras de Davi parecem que são vazias, porque Davi e Salomão conspiram a consolidação do novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Não é um bom começo. O melhor momento de Salomão acontece quando ele pede a Deus por sabedoria para liderar Israel, e ele até conclui o sonho de Davi de fazer um templo para o Deus de Israel. Aqui a história realmente para e descreve detalhadamente o desenho desse templo. Assim como o desenho do tabernáculo na Torá, há também uma série de itens de ouro e joias e representações de anjos e árvores frutíferas. São todos simbolismos representando o Jardim do Éden. É o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus mora com seu povo. Mas assim que Salomão termina o templo, ele toma decisões terríveis e o reino desmorona. Ele começa com a decisão de se casar com as filhas de outros reis, centenas delas, por alianças políticas. E ele adota os seus deuses e introduz a adoração daqueles deuses em Israel. Salomão, em seguida, acumula quantidades enormes de riqueza, constrói um exército enorme e até institui o trabalho escravo em todos os seus projetos de construção. Agora, se você voltar para a Torá e olhar as diretrizes de Deus para os reis de Israel em Deuteronômio 17, Salomão está quebrando todas elas. No momento em que ele morre, Salomão se parece mais com Faraó, o rei do Egito, do que com seu pai Davi. A próxima sessão do livro começa com o filho de Salomão, Roboão, agindo exatamente como seu pai. E é uma história muito triste de ganância e desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo. E sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam essa ideia, rebelam-se e se separam e formam seu próprio reino rival. Agora, na história, você tem o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi. E esse novo reino do norte, chamado Israel, cuja capital, eventualmente, será Samaria. Jeroboão também constrói 2 novos templos para competir com o templo de Salomão no sul. Ele coloca um bezerro de ouro em cada um para representar o Deus de Israel. A conexão com o Êxodo 32 e o bezerro de ouro é bastante explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta de norte a sul, traçando o destino de ambos os reinos. Cada um teve cerca de 20 reis sucessivos, e à medida que o autor apresenta cada rei, ele avalia o seu reinado através de alguns critérios. Eles adoravam somente o Deus de Israel ou instituíam adoração a outros deuses? Eles confrontaram a idolatria que existia entre o povo, e eles permaneceram fiéis à aliança que fizeram com Davi ou se tornaram corruptos e injustos. E de acordo com esses critérios, o autor não encontra bons reis no norte de Israel, 0 de 20. E então, no sul de Judá, apenas 8 dos 20 recebem uma classificação positiva, o que conecta ao outro grande propósito deste livro. E esse é o de introduzir a função dos profetas, figuras-chave na história de Israel. Assim, na Bíblia, os profetas não eram cartomantes, pelo contrário, falavam em nome do Deus de Israel e exerciam a função de vigilantes da aliança, o que significa que eles clamavam por idolatria e injustiça entre os reis e o povo. Eles estavam constantemente lembrando a Israel do seu chamado para serem uma luz entre as nações, para que obedecessem aos mandamentos da Torá. E assim, os profetas desafiaram Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus então levanta os profetas para responsabilizá-los. Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu, bem aqui no meio do livro. Elias era um homem selvagem, vivendo no deserto, e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e a sua esposa cananeia, Jezabel. Juntos, esses dois instituíram sobre Israel a adoração ao deus cananeu Baal. E assim, em uma história famosa, Elias desafiou 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual deus era real. Ambos construíram altares e oraram aos seus deuses, mas somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois
Depois disso, Acabe usa o seu poder real para matar um agricultor israelita e roubar o vinhedo de sua família. E Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda do seu reino. Elias finalmente passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por 2 vezes a autoridade de Elias. O que é fascinante aqui é como o autor contou os 7 feitos miraculosos de Elias, e então ele apresenta histórias de 14 atos de poder de Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e desempenharam o mesmo papel, confrontando os reis de Israel por idolatria e injustiça. E, infelizmente, eles não conseguiram afastar Israel da apostasia. Na próxima sessão, o Reino do Norte é abalado por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destrói a família de Acabe. E embora Jeú tenha sido inicialmente enviado por Deus, sua violência simplesmente ficou fora de controle e cria esse ciclo de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Depois de Jeú, acontece uma série de golpes de Estado, e cada rei segue outros deuses e permite injustiças horríveis. Tudo isso leva ao capítulo 17 de 2 Reis. O grande império mau da Assíria desce e acaba completamente com o Reino do Norte. E a cidade capital de Samaria é conquistada. Os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. Agora, o capítulo 17 é fundamental. O autor interrompe a história e oferece essa reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a queda do Reino do Norte pela idolatria e infidelidade da aliança de Israel e seus reis. E assim Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O movimento final do livro conta a história do solitário Reino do Sul. E aqui encontramos alguns reis muito heróicos, como Ezequias, que confia em Deus quando os exércitos da Assíria batem a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobre esse pergaminho perdido da Torá no templo. Ele começa a ler, sente-se convicto e institui reformas religiosas para remover a idolatria e as influências cananeias na região. Mas Judá está longe demais. O rei bem no meio desses dois, Manassés, é o pior de todos. Ele não só introduz a adoração a estátuas no templo de Jerusalém, como também institui o sacrifício de crianças. E assim Deus envia profetas para dizer que o tempo acabou. Israel atingiu seu ponto sem retorno. Os capítulos finais contam a história do Império Babilônico invadindo Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. Assim, a história termina e nos deixa a pensar: será que Deus está cansado de Israel? Será que ele está cansado da linhagem de Davi? Bem, o parágrafo final avança cerca de 40 anos até o exílio e conta uma história muito estranha. É sobre Joaquim, um descendente de Davi, que teria sido rei se retornasse a Jerusalém. O rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida, e o livro termina. Não nos diz muito, mas é uma história que dá um vislumbre da esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Então a questão agora é: como Deus irá cumprir as suas promessas a Abraão, a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder a essas perguntas, você precisa ler sobre a sabedoria nos livros proféticos. Mas por enquanto, esse é o livro dos reis. Muito bem. Aí está a introdução, né, do livro dos reis. E assim nós vamos dar o nosso início à leitura expositiva de 1 Reis, que é a continuação da história de Davi. Então aqui no primeiro capítulo de Rei, a velhice de Davi. Primeiro Reis, capítulo 1. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias vindica o trono. Então vamos ter um filho aqui de Davi tentando vindicar o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso?
Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas isso vai dar errado. Mas o sacerdote Zadok e Benaia, filho de Joiada, o profeta, e Joiada, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de El-Rogel, onde ofereceu sacrifício de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ele perguntou: você está sabendo do que Adonias, filho de Agite, está se proclamando rei, e o nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei do rei e se assentaria no meu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E quando você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abissag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o meu filho, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se assentaria no seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar, Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor o rei morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor o rei decidiu que Adonias será seu próximo rei? Será o próximo rei e se sentará no seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele, gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor o rei fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros. Quem será o próximo rei? Salomão é proclamado rei. O rei Davi respondeu: chame Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os meus inimigos, todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se assentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei, com o rosto no chão, e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chame o sacerdote Zadok e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: leve Salomão, meus conselheiros, à fonte de Gion. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Toque a trombeta e grite: viva o rei Salomão! E em seguida acompanhe Salomão de volta para cá, e ele se sentará no meu trono. Será meu sucessor, pois eu o decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu.
Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão ao ponte de Gion, e Salomão foi montado numa mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão tocando flauta e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão novo rei. Enviou-o à fonte de Gion, acompanhado do sacerdote Zadok, o profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. E Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se à adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: Que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: Se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo da sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias e ele o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão. Ele disse: Vá para casa. Instruções finais de Davi a Salomão. Então, agora aqui a primeira parte, de novo, o rei Davi sofrendo por perseguição dentro da sua própria casa, como Deus tinha dito. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: Vou para onde todos os na terra irão algum dia. Seja corajoso, seja homem. Obedeça as ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Seus descendentes viverem, se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jetro. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com que ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. Lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice.
Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se assentou no trono de seu pai Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão estabeleceu seu governo. Salomão estabelece seu governo. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, vem em paz, disse ele. Na verdade, tem um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor o quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse: fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abissag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba. Vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe dizer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu: permita que seu irmão Adonias se case com Abissag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abissag a Adonias? Disse o rei Salomão: faça de uma vez o que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai, Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor, e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito do sacerdote Eli. Essas notícias chegaram a Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias, por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe, vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha feito. Faça o que ele disse, respondeu o rei. Mate-o ali junto ao altar e sepulte-o. Assim removerá de mim e da minha família, de meu pai, a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens mais justos e melhores que ele, sem que meu pai o soubesse. Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada, e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em Israel, exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém
e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cédron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiu para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gade. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gade procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém e da Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não o fiz jurar pelo Senhor e não o adverti de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa, farei o que ordeno. Então por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça, mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi neste trono, na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim o reinado de Salomão foi firmado, estabelecido. Aqui termina o capítulo 2. Salomão está, aqui limpando, limpando o que está, acontecendo, porque travar um negócio, porque ele está, fazendo aí uma limpeza fazendo uma limpeza aí diante do teu trono, para que mude a situação, porque esse pessoal aí fez muito mal a Davi. Então vamos para o capítulo 3 e assim a gente vai terminar aqui no capítulo 3, Salomão pede sabedoria. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifício e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão no sonho e ele disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou eu, no meio do teu povo, escolhido, numa nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atentarei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riqueza, fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai,
Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocausto e oferta de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós 2 na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. E de manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era o meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era o seu e o vivo é o meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é o meu e o morto era o seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é o seu, e cada uma diz que o morto é o da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu, nem seu, divida a criança no meio. Então o rei disse: não matem um bebê, dê o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, página 39, exportado do aplicativo Biblialog, 642, 19 de setembro de 2025. Pois muito bem, aqui se encerra mais essa leitura expositiva da palavra do nosso Deus, palavra maravilhosa. Então você não deixe de estar aí sempre acompanhando junto comigo nesse programa, o programa Palavra Viva, tá? E nós vamos orar, já nós vamos orar para estarmos encerrando mais esse programa Palavra do Avivamento aqui no canal Palavra Viva e no Substack e no Alec Cristão. Bom, então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, tá bom? Então vamos orar para que a gente possa estar encerrando mais esse vídeo aqui para louvor e para a glória e honra do nosso Deus, que é maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado por tudo, obrigado por essas palavras, obrigado por, Senhor, nos permitir viver, obrigado, Senhor, pelo seu dom maravilhoso da salvação que é derramado sobre nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu e acompanhou até agora, Senhor, essa leitura expositiva da Tua Palavra, aqui no 1 Reis, capítulo 1, 2 e 3, que essa palavra, Senhor, entre nas mentes e nos corações e façam eles entender de como Deus é maravilhoso, como Deus tratou o Teu povo naquela época ali através de Salomão, Israel abençoando Salomão, abençoando Davi e o seu reinado. Senhor, obrigado por isso, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado por cumprir todas as Tuas promessas e Tuas palavras. Abençoe, Senhor, do norte ao sul, do leste ao oeste, do Iapoque ao Chuí, Senhor. Todas as pessoas que vão assistir, abençoe o Substack, o Instagram, Facebook, YouTube. Senhor, esse programa aqui é colocado nessas plataformas. Que essas plataformas levem
esse programa para milhares e milhares de pessoas por todo esse Brasil, para que mais pessoas estejam assistindo e acompanhando, Senhor, essa leitura maravilhosa da Tua Palavra, que a Tua Palavra liberta e transforma a vida daqueles que te buscam e invocam o Seu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Seu amor, pela Sua graça, pelo Seu dom maravilhoso. E amém, e amém. Então aqui a gente vai se encerrar. Você que está assistindo aí na sua plataforma, você que está no YouTube, vou deixar 3 playlists aqui, vai aparecer aqui os cardzinhos, né? As imagens para você clicar e começar a leitura expositiva da Palavra de Deus junto comigo aqui no canal Palavra do Avivamento. Então é importante que você compartilhe. Aqui vai ficar um cardzinho da playlist da leitura de João, aqui vai ficar uma playlist da leitura de Hebreus e aqui vai ficar uma playlist da leitura de Gênesis. Então clica num desses aqui, cardzinho, e comece a leitura e até semana que vem ou até amanhã ou domingo, se Deus quiser.